STF finalizou hoje a votação da tese que pode anular condenações da Operação Lava Jato. O placar foi de 7 votos a 4. A votação foi iniciada na última quinta-feira. Na ocasião, os ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello afirmaram que réus delatores devem apresentar as alegações finais no processo antes dos outros réus acusados por eles. E, se não seguirem esse procedimento, devem ter as condenações anuladas. Já os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux defenderam que todos tenham os mesmos prazos para entrega das alegações. O placar parcial, portanto, ficou em 6-3. Em seguida, o presidente da Corte, Dias Toffoli, suspendeu a sessão. Na retomada nesta quarta, o ministro Marco Aurélio votou contra a tese e Toffoli acompanhou a maioria a favor. Esse último, após manifestar seu voto, passou a discutir em quais casos a decisão poderia ser aplicada. Está acompanhando aí, Vera? Como é que estão as coisas? Estava acompanhando até começar o programa. Eles estão justamente na discussão, né? Tem uma discussão de um caso concreto, que é um habeas corpus, impetrado por um ex-gerente da Petrobras, em que o placar ficou 6-5. Porque a ministra Carmen Lúcia entendeu que para esse réu especificamente não se aplicava a reclamação de não ter falado depois dos delatores, porque não teria havido prejuízo para sua defesa. E na tese geral, essa de que delatados devem falar depois de delatores, o placar ficou de 7-4, porque aí Carmen Lúcia entendeu, reconheceu a tese geral. O ministro Dias Toffoli começou o voto dele num tom muito incisivo, até gritando em alguns momentos, repetindo ipsis literis praticamente o que ele disse na entrevista para mim aqui no 3 em 1, que o combate à corrupção se deve ao Supremo e não o contrário, mas que o Supremo vai combater abusos e tentativas de instaurar o que ele chamou de poderes paralelos. Então, ele fez aí todo um arrazoado, pegou até julgados da Suprema Corte norte-americana, que mostram que coautores delatados, de alguma maneira, pelos delatores, têm sempre o direito à manifestação, têm sempre o direito a falar por último. Ele citou também julgados do próprio Supremo, decisões do Supremo relativas à delação premiada de 2015. Então, ele disse que não deveria pegar ninguém de surpresa, porque o Supremo, desde 2015, está dizendo isso. Os procuradores é que não atentaram para isso, nem os juízes. E também citou em vários momentos o voto do ministro Alexandre de Moraes, que passou a ser o voto vencedor. E, a partir dele, eles vão aplicar como essa tese vai valer para os casos de uma maneira geral. Em que momento se deve pedir, para quem cabe, se é preciso ou não alegar que houve um prejuízo, portanto, comprovar que houve um prejuízo, e se vale para os casos daqui para frente ou também retroage. Vai retroagir, porque já retroagiu para esse gerente da Petrobras, retroagiu para o Aldemir Bendini, então isso já está mais ou menos vencido, que vai valer para os casos para trás também. Mas desde que momento os réus têm de pedir, isso está em discussão e essa discussão vai se alongar, porque agora, nesse momento, vota o ministro Gilmar Mendes, ele está fazendo lá uma longa investida contra os procuradores, está falando também contra os auditores da Receita presos nessa operação do Rio, e o gozado é que a operação foi determinada pelo juiz Marcelo Bretas, cujas decisões o Gilmar adora reformar, mas dessa vez ele está super Bretas, está concordando com o Bretas, dizendo que os auditores realmente exorbitaram e tal, porque isso está dentro do escopo ali do que ele vem dizendo, que os órgãos de controle exorbitam das suas funções. Então, as alianças também são meio fluidas, né, nesse campo, como a gente tem visto nos últimos dias, Brau. E aí, Constantino? Olha, eu estava acompanhando o STF e agradeço, inclusive, ter começado o nosso programa, porque ia me dar indigestão ter que acompanhar o Gilmar Mendes. Realmente é um escárnio, né? O Gilmar Mendes está usando o STF como instrumento de vingança pessoal. Ele insinua que o Sérgio Moro é praticamente um torturador, né? Diz que usavam instrumentos de tortura para obter essas delações e tudo mais. Quer dizer, é uma coisa realmente absurda o que está acontecendo. Talvez o principal golpe já desferido contra a Operação Lava Jato, causa espécie que nas redes sociais, claro, tem muita gente atacando e tudo mais, mas a ala bolsonarista está muito mais morna em relação a isso, mostrando realmente um afastamento cada vez maior do bolsonarismo e do lavajatismo, né, porque estão atentando contra a Lava Jato. O que nós estamos vendo, em essência,
no STF é um Supremo legislador. Essa é a essência. E qualquer juiz, a partir de agora, na hora que for tomar uma decisão, ele tem que se embasar não só nas leis, mas naquilo que ele acha que o Supremo pode interpretar lá na frente e retroagir para alterar a sua decisão 5 anos depois. Quer dizer, é realmente uma insegurança jurídica causada por aquele que deveria ser o guardião da Constituição, que é algo assustador, né, para o direito no Brasil, para o império da lei. Então, realmente, o Dias Toffoli usou de vários malabarismos ali, inclusive se citando, né? Ele praticamente é a Constituição, né? Não, eu estava, como eu disse, não sei o quê. Vários outros votos eu acompanhei também, e o Lewandowski, na mesma linha, quer dizer, dizendo que não podemos avançar além daquilo que é o objetivo em questão. Ele, que é um dos que já avançou tanto no passado, né? Inclusive em relação aos direitos políticos da ex-presidente Dilma, lembrem daquilo, né? O que foi o Supremo fatiando a Constituição para poder agraciar a Dilma com um benefício que era não previsto na Carta Magna do Brasil. Então, o que nós estamos vendo no STF hoje é grave, é muito sério, não é esse alarmismo, esse alarde todo, de toda a semana falarem que a Lava Jato subiu no telhado. É sim algo que, pegando uma filigrana jurídica, uma tecnicidade da ordem do réu, delator ou delatado, não previsto em Código Penal, não previsto na lei de delação premiada no Brasil, você conseguir voltar no tempo e prejudicar toda a questão da condenação aí de pessoas que já estão, alguns inclusive, cumprindo pena. Então, infelizmente, é muito preocupante quando a Suprema Corte do país é a maior fonte de insegurança jurídica, e isso tem sido o caso do STF no Brasil hoje. Josias. Ao votar hoje contra a inovação não prevista em lei, essa inovação de que réus delatados devem falar nas alegações finais dos processos depois dos réus delatores, o ministro Marco Aurélio Mello evocou hoje o Rui Barbosa. O Marco Aurélio citou o Rui Barbosa na frase célebre que o Rui Barbosa dizia que com a lei, pela lei e dentro da lei, porque fora da lei não há salvação. Numa instituição como o Supremo, as leis costumam ser menos perigosas do que a improvisação. E no caso que está sendo analisado agora, o Supremo está improvisando, resolveu inovar. Por maioria expressiva de votos, ele decidiu aplicar uma regra que não está prevista em nenhuma lei. Com isso, ele anulou já 2 sentenças da Lava Jato e abriu uma porteira para anulação em série de vereditos já prolatados dentro e fora da Operação Lava Jato, no caso da Lava Jato, ao longo dos últimos 5 anos e meio. O esforço para delimitar o estrago mostra o tamanho da armadilha que o Supremo criou para si mesmo. Ele fez uma lambança e agora ele precisa delimitar o tamanho dessa lambança. Não há nenhuma dúvida de que vai haver um prejuízo para esse grande esforço anticorrupção que se realizava no país. O relógio vai ser atrasado em vários processos, num movimento de anulações em série de sentenças. A questão agora é definir o tamanho do recuo. Seja qual for a decisão do Supremo, é muito incômodo você verificar que, uma vez mais, o Supremo Tribunal Federal está na contramão do esforço anticorrupção que o Brasil vinha tentando vender. Quando o Supremo, lá atrás, transferiu a competência para o julgamento de crimes comuns que tinham conexão com delitos eleitorais para a Justiça Eleitoral, uma ramificação do Judiciário que não tem a menor condição e aparelhamento para julgar crimes comuns, quando o Supremo fez isso, ele arrancou um braço da Lava Jato. Agora, com essa decisão sobre atrasar processos sem base legal, com base no suposto prejuízo que delatados tiveram nesses processos, o Supremo está arrancando uma perna da Lava Jato. Então, a corrupção continua viva. Agora, ela será combatida por uma operação maneta e perneta. Evidentemente, os corruptos vão soltar fogos. E nós vamos ter que ver como essa operação maneta e perneta vai conseguir combater uma corrupção que corre com os 2 braços e as 2 pernas vivamente ainda no Brasil. Vera.
Eu acho que a tese geral de que delatados devem falar depois de quem os delatou, portanto ter direito à tal da ampla defesa, ela é válida. Eu acho que se o Supremo decidisse, e cabe ao Supremo fazer isso, eu acho que é diferente de quando ele legisla originalmente, quando ele pega, por exemplo, uma coisa como a discussão se homofobia é crime e legisla pura e simplesmente. Nesse caso, ele está sendo provocado a interpretar uma norma à luz da Constituição, e ele é a Corte Constitucional. Então, eu não acho que isso está fora do escopo das atribuições do Supremo. Mas é evidente que qualquer inovação nesse sentido, qualquer nova interpretação, deve valer dali para frente. A lei não pode retroagir. Então, eu acho que esse deveria ter sido o marco, caso eles entendessem, a maioria entendeu. Eu acho que é legítimo que se faça isso em nome do amplo direito de defesa. Vários sistemas judiciais do mundo estabelecem isso. Deve ter sido uma falha da lei de delação, que é uma lei relativamente nova, pode ser aprimorada. Tudo isso é razoável a gente supor. Mas você retroagir e estabelecer esse grau de insegurança jurídica, que não é só para a Lava Jato, a gente tem muito a Lava Jato em mente, acaba sempre evocando a Lava Jato, mas é para qualquer caso em que haja um delator e um delatado. E isso vale para, desde casos, por exemplo, de uma quadrilha de traficantes ou PCC, em que você consiga que alguém delate, isso vale para esses casos também. Então, é uma enorme insegurança jurídica o fato de você assambarcar decisões que já foram tomadas. Isso é evidente e é por isso que o Supremo está fazendo essa tentativa de mitigar. E me chama a atenção que o ministro Gilmar esteja fazendo um verdadeiro comício no seu voto e não esteja nem tratando da questão da tese a partir de quando ela vale. Ele está fazendo questão, aí sim, de politicamente fustigar os procuradores da Lava Jato, insistir nos termos e está trazendo todo aquele arcabouço de revelações da Vaza Jato, cuja legalidade e uso em algum processo ainda nem se discutiu. A gente não sabe se essas mensagens têm alguma validade jurídica, se elas podem ser usadas para alguma coisa, e ele está trazendo isso para dentro do plenário do Supremo com um grau de animosidade muito grande, que ele está ali virado no giraia, do jeito que ele está falando, e trazendo essa questão para dentro do Supremo, sendo que não tem nada a ver com o caso em tela, como eles costumam dizer, né? Isso que chama também bastante atenção. Constantino e Josias, mais alguma coisa ou vamos para o break? Não, podemos ir para o break. Só finalizar que essa questão que a Vera trouxe de retroagir é o mais importante, pelo seguinte, né? Um juiz que toma uma decisão totalmente dentro da lei, estritamente respeitando as regras vigentes, e depois vê a sua decisão anulada por uma interpretação do Supremo que volta no tempo, isso é o principal fator de insegurança jurídica no país produzido hoje, né? E a gente sabe também que o interesse por trás parece ser retaliar a Lava Jato. Quanto à fala do Gilmar Mendes, é apenas uma grande vergonha.